Muita gente acredita que para vender mais no e-commerce basta aplicar mais desconto. Porém, na prática, a maioria dos e-commerces quebram por querer aplicar esses descontos sem ter margem para isso. Eu sempre costumo dizer que desconto sem estratégia é erosão de margem. E se você está escalando no Meta Ads com a margem errada, você não está escalando vendas, você está escalando prejuízo. O problema às vezes não é o site, não é tráfego, o problema às vezes, muitas das vezes, é a sua precificação. Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a precificação dinâmica no seu e-commerce, não como desespero, mas como uma estratégia. E como linkar isso nas campanhas do Meta Ads sem corromper a sua margem. E se você não me conhece, eu sou Bruno Paiva, eu sou dono de e-commerce há mais de 13 anos. O meu e-commerce é o Artesanato em Cobre e eu também sou dono de uma aceleradora de e-commerce chamada E-commerce Classe A. E tudo que eu vou falar aqui com vocês é o que eu vivo na prática, no dia a dia da minha operação e também na operação dos meus clientes. Bora pro vídeo. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre tendências no e-commerce e a primeira delas é margem first, margem como escudo. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, mas nós sabemos que a gente está vivendo um 2026 aqui no Brasil com juros altos, eleição que vai inflacionar o nosso CPM, novos impostos chegando com a reforma tributária e ainda a Copa do Mundo aqui esse ano. E nesse cenário desafiador, se você não tiver uma boa margem, você pode correr sério risco de quebrar. E a precificação dinâmica, ela vem como um bote salva-vidas nesse momento. Eu confesso que a precificação dinâmica, ela chegou até mim em uma palestra que a gente foi em Dubai. Eu não gostei nada do evento que a gente foi, mas uma palestra só valeu todo o evento. E nesse evento, durante uma das palestras, o speaker perguntou ali para todo mundo: pessoal, quem aqui alterou o preço do produto no último mês? Aí assim, a maioria da sala levantou a mão. Ele refez a pergunta: tá, mas quem aqui aumentou o preço do produto sem ser repasse de aumento de fornecedor? Ou seja, aumentou o preço do produto porque não tinha algo forçando esse aumento, né? Foi um aumento espontâneo. Quase ninguém levantou a mão. E aí ele falou a seguinte frase que me marcou, e depois de lá, isso é 2024, de lá para cá a gente sempre usa a precificação dinâmica. Ele falou assim: o preço é a variável que você mais deveria mexer no seu negócio. E realmente é verdade, é só você sentar, parar ali 5 minutinhos, alterar o preço de um ou de vários produtos. É uma alteração rápida e surte efeito rápido também. Só que, porém, entretanto, a gente precisa fazer isso de forma certa, de forma estratégica, e é por isso que a precificação dinâmica vem para esse encontro. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso da forma certa também. Eu trouxe um diagrama que vai facilitar a explicação de como a gente faz essa alteração no preço do produto. A gente sempre vai testar, aumentar preços de produtos. Depois a gente pode testar reduzir também. Mas para aumentar o preço de um produto, o que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente acessa a taxa de conversão geral da sua loja. Então, dentro da sua plataforma, pega ali nos últimos 30 dias e olha qual que é a sua taxa de conversão. Então, a taxa do meu e-commerce no último mês, nos últimos 27 dias, é de 4,28. Então, eu já tenho aqui os 4,28. A gente vai para o segundo passo agora, que é: tenha em mãos a taxa de conversão dos top 10 produtos mais visitados. Vamos fazer isso também. A gente usa a plataforma Tray, então já tem um relatório que facilita isso pra gente. Se não, se você não usa a Tray, você vai precisar fazer isso talvez no Google Analytics, um pouco mais manual, um pouco mais demorado, tá? Mas você consegue também tirar esse relatório. E aqui eu tenho do dia 1 até o dia 28 a taxa de conversão dos produtos. Quando eu venho para cá, eu olho que esse produto, o kit pulseira de cobre Cora, ele tá com uma taxa de conversão muito alta, 6,84. O de baixo ainda tá até melhor. Então esse produto eu tenho margem para aumentar o preço desse produto. Mas aqui que eu faço? Eu vou separar primeiro então o produto que está com maior taxa de conversão. Deixa eu resumir aqui, deixa eu ver. É realmente esse. Então, o produto vai ser esse, pulseira Cora, e a taxa de conversão 6,97. Próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar em 10% o valor desse produto. Esse é o produto em questão. Então, para eu aumentar 10% desse produto, ele vai ir para 88. Eu vou botar logo 89,90 e vou testar esse preço mais alto do produto. Eu aumentei um pouco mais de 10% no valor desse produto, seguindo aqui o nosso diagrama. Agora o que eu faço? Eu aguardo pelo menos 14 dias se eu levo tráfego para o meu site. Se eu não levar, se o tráfego tiver muito pouco, eu deixo até 30 dias. Depois desse período, o que eu faço? Eu analiso a taxa de conversão. Eu volto para esse relatório, eu filtro agora um novo período, do dia que eu fiz a alteração até o dia 14 dias ou 30 dias depois, e eu vou dar uma olhada aqui. Essa taxa de conversão, se eu aumentei 10% no produto, se essa taxa de conversão ela não caiu mais do que 10%, esse aumento foi válido. Se essa taxa de conversão tiver acima de 6,27,
a minha alteração foi válida. Mas Bruno, a alteração foi válida mesmo você caindo um pouco a taxa de conversão? Vamos dar um exemplo. A taxa de conversão ficou ali em 6,5. Sim, se a taxa de conversão ficou em 6,5, significa o quê? Eu consegui aumentar o meu ticket médio. Eu vendo um pouco menos, mas eu compenso no preço maior. E aí eu vendo até melhor, porque eu faço mais faturamento vendendo menos. E isso é muito bom para a sua operação. Vamos fazer isso agora na prática. Para saber o faturamento de um produto é muito simples. São 3 variáveis. A primeira delas é o ticket médio. Então esse produto ele estava R$80. A segunda variável é a taxa de conversão. Então a nossa taxa de conversão estava 6,97%. Eu tenho que colocar isso daqui. E a última variável é a quantidade de acessos que eu tenho nesse produto. Eu vou simular aqui sempre 10 mil visitas, tá? Eu vou ter um faturamento de 55.760 na taxa de conversão antiga. Quando eu vou lá e subo os 10%, esse produto vem para 88. E se a minha taxa de conversão cai para 6,5, mesmo assim eu tenho um faturamento de 57.200. O que vocês preferem? Faturar 57.200 ou vendendo no preço antigo 55.760. Então esse é o exemplo básico que mesmo a taxa de conversão caindo um pouco, ainda vale a pena, você fatura mais e você vende menos quantidade. Isso é excelente, né? Te dá menos gargalo ali no operacional, no pick and packing. Então vamos voltar para o nosso diagrama. Eu aguardei e aí faz a pergunta, né? A taxa de conversão caiu mais que 10%? No nosso caso, não. Então vem para cá. O que eu faço? Eu continuo, eu aumento de novo o valor desse produto. E aí eu vou aumentar mais 10%. E eu vou fazendo isso enquanto essa pergunta for verdadeira, porque eu estou vendendo melhor. Mas vai chegar um momento, e todo negócio chega, que a taxa de conversão cai muito. E aí o que você faz? Você volta para o último valor que você tinha testado e ainda tinha sido positivo. Então, geralmente começa a travar quando você vai para centena. Então, esse produto, quando eu vou ali de R$ 99,90 para 100 e alguma coisa, aí sim ele pode dar uma queda na taxa de conversão. Eu volto ele e eu separo o próximo produto, vou fazer isso com ele também. Então, esse é um exemplo básico de como a gente pode vender melhor usando a precificação dinâmica no nosso negócio. E isso é um dinheiro que já está aqui, ó, na sua mesa aí na sua casa, porque basta você fazer essa alteração, validar e eu tenho certeza que a precificação dinâmica vai fazer você vender melhor. E um ponto importante, que geralmente o produto que você vende mais, que é o nosso caso aqui, esse primeiro produto, Kit Ayurveda, não é o que tem a melhor taxa de conversão, porque é o produto que eu levo mais tráfego, é o meu produto campeão. Mas os produtos complementares a esse produto, geralmente são produtos que a gente pode fazer teste. Então, no meu caso, eu poderia testar esses 2 produtos aqui. Mais para baixo eu tenho outro produto que eu poderia testar, esse aqui também. Então tenho várias oportunidades aqui ainda para melhorar a minha precificação dinâmica, que eu já faço isso. Então aqui me mostra quanto eu posso subir preço de produto, vender melhor, no fim do dia ter mais margem e te assegurar que você pode escalar lá no Meta Ads com mais tranquilidade, porque agora sua margem está melhor, então você pode exigir um ROAS, um custo por compra maior, um ROAS às vezes até menor e escalar seu negócio. Para resumir esse vídeo, o preço tem que ser a variável que você mais altera no seu negócio. E com certeza a precificação dinâmica vai ser uma das decisões mais importantes que você vai tomar aí no seu negócio em 2026. Quem domina a precificação dinâmica vai crescer com controle, e quem não dominar vai infelizmente perder a mão da margem ali que poderia estar aplicando dentro do negócio. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal, já ativar o sininho, dar o hype aí que ajuda bastante o canal a crescer, que vai vir muitos outros vídeos como esse por aqui. E eu vou deixar vocês agora com um vídeo de como fazer melhorias no CRO para você aumentar a taxa de conversão dos seus produtos. Então, já assiste esse vídeo e eu te vejo lá.